Vamos lá então compartilhar da palavra de Deus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1. Hoje nós vamos finalizar o versículo 17, aleluia. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Nós precisamos ter a plena consciência que nada vai acontecer de maneira diferente, ou ainda de outra maneira que não seja pelo Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus, é isso que nós vemos no versículo 16, e 17, ou seja, aqui o versículo 16 e 17, falei para você que ele é essa síntese de tudo, na verdade, a epístola aos Romanos, a maneira que Paulo organiza, isso é poderoso, e como nós precisamos ter clareza do Evangelho. E quando nós olhamos aqui para o versículo 17, vamos ler juntos? Romanos 1,17 diz que, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, quando nós olhamos para esse versículo, e aí, tendo como base as últimas ministrações, as duas últimas, nós vamos ver que esse versículo aqui, ele divide-se em três partes. A primeira parte nós falamos que é a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então a primeira parte, então você aprendeu que o quê? Que justiça de Deus não está ligado com o atributo de Deus. A justiça de Deus está ligado com uma ação, uma atitude que Deus fez e nos deu como dádiva, como presente. Então Deus nos deu a justiça de Cristo. Cristo não pecou, Cristo não nasceu de pecado, não pecou, ele obedeceu toda a lei, ok? Então ele submeteu a todas as coisas, e aqui para você entender de maneira mais fácil, ele cumpriu com toda a justiça, é isso que ele fala antes de ser batizado por João Batista, para que se cumpra toda a justiça. Então toda essa performance de Jesus, ele conquistou uma justiça. E aí agora 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz que Deus fez Jesus pecado. Deus pegou o nosso pecado e colocou sobre Jesus, mas pegou a justiça de Jesus e colocou sobre nós. Então a justiça de Deus está ligado com aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Deus fez em Jesus, e nós recebemos de graça. Então o versículo 17 está dizendo que o Evangelho, ele revela a justiça de Deus. Então nem tudo que você ouve relacionado à palavra de Deus é Evangelho. Por quê? Porque não fala da justiça de Deus, achando que justiça de Deus está ligado com Deus ser justo. Sim, Deus é justo, mas aqui justiça de Deus está ligado com aquilo que Deus fez em Jesus, está ligado com a obra consumada do Calvário, e por conta daquilo que Deus fez em Jesus, nós recebendo essa justiça, nós somos justificados pela fé. Então a primeira parte do versículo é isso, nós falamos 2 semanas atrás, e na última semana eu expliquei para você a expressão de fé em fé. Então o que Deus faz? Deus nos dá fé, Deus nos dá fé, porque ninguém, nenhum homem, ou seja, nenhum humano tem capacidade de buscar a Deus, nenhum homem tem capacidade agora de receber algo de Deus, no sentido de querer receber, de buscar receber, ou ainda de estar qualificado para receber. Não, Deus qualifica o homem. Como? Deus dá fé para o homem. Então Deus nos dá fé como um dom, ou seja, como um presente também. Então Deus nos dá fé para quê? Para receber essa justiça que Ele mesmo proveu para nós. E agora, recebendo essa justiça, Deus nos dá fé para receber essa justiça, para que a gente viva pela fé agora, a partir dessa justiça. Então essa é a expressão de fé em fé. Então nós vamos ver que a justiça de Deus não tem a ver com a nossa performance, e para nós recebermos a justiça de Deus também não tem a ver com a nossa performance, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com o plano de Deus, tem tudo a ver com aquilo que Deus faz. E a terceira parte que eu quero falar com você hoje é essa expressão tão conhecida e falada, que é: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Essa aqui então finaliza, esse versículo 17, e essa frase então, ela quer dizer que o justo pela sua fé viverá. Só que essa expressão usada aqui por Paulo, ela não é original de Paulo. Essa expressão o apóstolo Paulo usa lá do profeta Abacuque, está lá, projeta para nós Abacuque capítulo 2,
versículo 4. E aí nós precisamos ir lá em Abacuque. Não vou ler todo o contexto, eu vou ler o versículo e vou falar um pouco do contexto para nos ajudar a entender o que realmente o apóstolo Paulo está querendo nos dizer com isso. O justo viverá pela sua fé. Então lá em Abacuque 2, versículo 4 diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então o apóstolo Paulo pega essa expressão de lá. Essa expressão também é usada em Gálatas, também em Hebreus, mas originalmente ela foi tirada de lá, Abacuque falou. E se você ler o livro do profeta Abacuque, ele é muito interessante, ele é muito parecido com o livro de Jó, é quase que um monólogo, né? É uma conversa, é uma lamúria também, ele está ali numa conversa com Deus. Então ele fala e Deus responde, ele fala e Deus responde. E aqui, Abacuque 2,4 está dentro da resposta de Deus. Então quem fala que o justo viverá pela sua fé não é nem o profeta, é Deus que fala para o profeta. Então nós podemos saber que isso aqui está ligado com algo que Deus falou. Só que qual que era o contexto? O contexto ali de Abacuque, do profeta, como eu falei, o livro é essa espécie de monólogo, um questionamento que ele faz. Na verdade, essa resposta de Deus está ligada com o questionamento que ele faz. E naquele tempo, o reino de Judá, é o reino do sul, onde o profeta Abacuque profetizou, ele viveu. O reino de Judá estava sendo oprimido, por algumas nações, inicialmente pela Síria e depois, pela Babilônia, que eram as nações superpoderosas. E aí o profeta Abacuque, sabendo que Judá é povo de Deus, ele questiona a Deus: Deus, como que o Senhor, vendo que o teu povo está sofrendo, o Senhor não faz nada? Como o Senhor, vendo as circunstâncias que nos acometida, como que o Senhor não faz nada? Como que o Senhor permite então, eu estou aqui parafraseando para você entender, como que o Senhor permite que a Síria nos oprima, como que o Senhor vai permitir que a Babilônia, porque a Babilônia está conquistando a Síria naquele tempo, como que o Senhor vai permitir que a Babilônia, agora promova essa opressão sobre o teu povo que tem a promessa, o teu povo que foi escolhido por ti, o teu povo que tem o selo da aliança, como que o Senhor permite? Aí o Senhor responde no versículo 4, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então o que Deus está querendo dizer aqui? Deus está dizendo para Abacuque é o seguinte: na verdade, tu não deve considerar o que os outros fazem para ti, não deve considerar o que os outros estão fazendo para ti, tu não deve considerar as coisas visuais, tu não deve considerar aquilo que tu está vendo, tu deve considerar aquilo que você crê. Você deve considerar então agora a dependência total de Deus. Deus está dizendo: não leve em consideração que a Babilônia é soberba, não leve em consideração isso, não leve em consideração o poder natural, não leve em consideração a arrogância do homem, não leve em consideração a soberba do homem, mas você deve levar em consideração aquilo que Deus fez e vai fazer por você. Você deve permanecer crendo no Senhor, independentemente das circunstâncias. O que Deus está dizendo? Abacuque, não confia no mérito, porque na verdade a reclamação dele é essa: nós merecemos a bênção do Senhor, porque nós somos o teu povo. Então como que nós, o teu povo, vamos estar passando por dificuldade? Deus está sinalizando: não, Abacuque, o justo, ele não vive pelas circunstâncias, o justo, ele não vive por aquilo que ele vê, o justo, ele não vive baseado em nem nada nem ninguém, mas o justo, ele vive pela fé. Então essa é a origem, e o justo vive pela fé, viverá pela sua fé, irmãos. Ele não está ligado com uma ação, uma atitude somente de fé que você vai ter, mas na verdade essa expressão está ligada com o estilo de vida do crente. Não é somente eu crer para ser salvo, não, é eu crer para viver,
porque da mesma fé que eu fui salvo, é por essa mesma fé que eu vou viver os meus dias, sendo a circunstância favorável, sendo a circunstância desfavorável, independente da circunstância. O que Deus, ou melhor, o que Deus está falando através aqui do livro de Abacuque, ou através de Paulo? Deus está dizendo: aquele que recebeu a justiça de Deus pela fé, aquele que foi justificado pela fé, ele viverá confiado nessa mesma fé, em todos os aspectos da sua vida. Só que aí nós precisamos entender que fé é essa, que como nós falamos na última semana, né? Na penúltima também, em relação à justiça de Deus há essa confusão, em relação à fé também há uma confusão. Então não se entende-se muito bem, mas o que é fé? Que fé é essa? Tá, mas o que é fé? Então, a maioria das pessoas, e talvez você pensava assim, que fé está associado a não fazer nada. Ah, pastor, então quer dizer que fé está ligada em fazer? Sim, e eu vou aqui fazer uma aula mais didática possível, para cooperar no nosso entendimento, e na revelação que o Espírito vai trazer por você. E para isso eu vou fazer, inicialmente, duas divisões em relação à fé, para nós entendermos. Quantas divisões, irmãos? Duas divisões. Então preste bem atenção. Sei que pode ser que você esteja cansado, está com frio. Não, hoje ninguém está com frio, né? É melhor. Mas, entendeu? Procure prestar atenção, porque isso aqui pode transformar a sua vida. Então, primeira coisa que nós precisamos de avaliar aqui, nesses dois aspectos que eu vou falar, nessa separação, e eu quero falar primeiro sobre a fé como posição, e a fé como ação, ou postura de fé. Então nós precisamos entender que a fé como posição, está ligado com o aspecto passivo, tá? Está ligado com essa questão passiva. Então isso aponta para uma posição que nós fomos colocados por Deus, para que a gente viva pela fé. O justo viverá pela sua fé, ok? Só que você precisa entender que fé é essa. Então essa fé é uma posição que Deus nos colocou. Nós formos olhar a salvação do homem, ela não está ligada com a efetividade, com a performance e com o mérito do homem, está ligado com aquilo que Deus fez. Então o fato, né, de você ser filho de Deus, quantos aqui são filhos de Deus? Você foi feito filho de Deus, então Deus colocou você numa posição, uma posição de filho. Só que essa posição de filho é a mesma posição de fé. Então você está numa posição. Você precisa entender que você não fez nada para se tornar filho de Deus. Não foi o seu comportamento, não foi a sua obediência, não foi nada que você fez, e também não foi nada que você não fez. O fato de você ser feito filho de Deus, está ligado com aquilo que Ele fez. Deus pegou-nos e nos colocou numa posição, e essa posição é de filho. Nós fomos colocados por Deus. Por mais esforçado, por mais preocupado, por mais dedicado que eu e você possamos ser, jamais nós conseguiríamos acessar esse lugar de fé. Por quê? Constantemente nós usamos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Você lembra que no versículo 9 que finaliza, o versículo 8 é o quê? Que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então por que a fé é uma posição que Deus nos colocou? Não tem a ver conosco, para que ninguém se glorie, senão você pode dizer, eu que estou nessa posição, porque eu fiz algo. Então por isso que é uma questão passiva, entendeu? Foi Deus que nos colocou, para ninguém dizer, não, eu me esforcei muito para estar nessa posição de fé. É mais ou menos o que Abacuque está lá dizendo, não, como que o Senhor vai permitir acontecer isso conosco? Está entendendo? Ou seja, aqui, então não é aí mais graça, aí já está ligado com o mérito. Então quando eu entendo que foi Deus que me colocou numa posição de viver pela fé, sem o mérito meu, sem nada que eu fiz, por conta da graça dEle, por conta do favor dEle, irmãos, isso aqui muda totalmente a minha vida. Porque tem pessoas, talvez você conheça, talvez você era assim, tem pessoas que se gloriam pela sua fé, tem pessoas que se gloriam, eu tenho fé. Oh, se ela se gloria pela fé, logo essa fé que ela tem, não é fé, porque não tem glória do homem.
porque Deus disse para que ninguém se glorie, então ninguém pode se gloriar. Eu sou filho de Deus, sendo glória própria, entendeu? Não estou dizendo que você não pode declarar, eu e você devemos declarar, eu sou filho, eu sou justo, eu sou perdoado, eu vivo pela fé, mas não porque eu fiz alguma coisa. Nós temos que entender que nós estamos fora da equação aqui, foi Deus que fez, isso não nos faz, você ser crente, você ser filho de Deus, você sabia que não faz você melhor do que ninguém? Ah, pastor, eu não sabia. Então fique sabendo. Não faz você melhor do que ninguém. Não faz, você é igual às outras pessoas. Não, pastor, eu sou filho. Sim, você é filho, mas não porque você fez, porque Ele colocou você na posição de filho. Então, se tem algo que eu e você podemos gloriar, é no quê? É o que Paulo diz, se tem alguma coisa que eu posso me gloriar, é na cruz de Cristo. Se tem alguma coisa que eu posso me gloriar, é naquilo que Ele fez. Se tem alguma coisa que eu posso me gloriar, é na obra que Ele fez, é na morte que Ele foi, é na ressurreição dEle. Se tem alguma glória que eu posso utilizar, não é das minhas obras, mas é da obra de Cristo, foi Ele que fez, e eu recebi de graça. Se tem algo que você pode dizer, é que você é favorecido. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, mas nós somos favorecidos, mas não por conta de nós, porque Ele quis. Quantos aqui já moraram de favor, alguma vez? Todo que foi filho morou de favor, mas enfim, todo mundo morou de favor, mas você morar de favor na sua casa é uma coisa, mas você morar de favor na casa de outras pessoas é diferente. Porque quando você mora de favor, o que é o principal que nós precisamos de entender? Que você não tem direito a nada. Imagina você morando de favor e chega dizendo, gente, é o seguinte, essa TV está ficando ligada até muito tarde. Então, mas só um pouquinho. A pessoa olhar para você, o quê? Você está aqui de favor e quer falar? Não. É o seguinte, o almoço tem que ser servido meio-dia. Meio-dia e 10 já não é mais horário, tem que ser meio-dia. Como que você vai exigir algo quando você está de favor? Você faria isso? Ah, pastor, eu fiz isso. Com certeza jogaram você para fora daquela casa. Quem está de favor faz o quê? Não, só recebe. O almoço a partir de amanhã vai ser 2 horas da tarde. Ok, tudo bem. A partir de amanhã não tem mais banho quente. Tá bom, ok. É porque você não tem, é só favor. É a mesma coisa a posição que Deus nos colocou, que é a posição da graça, a posição de fé. Eu não posso requerer nada, eu só posso receber aquilo que Ele me deu, e Ele nos colocou numa posição de graça, de favor, e essa é a posição da fé. Então o justo vai viver pela sua fé, como uma posição agora. Não há glória do homem nisso, ninguém pode se gloriar da sua fé. O dia que alguém se gloriar da sua fé, já não é fé, é mérito. Porque a glória é de Deus, diga amém. O segundo aspecto é a fé como postura, ou como uma ação. Então aqui, enquanto aquele é passivo, esse aqui a gente pode dizer que ele é o aspecto ativo da fé. Só que não devido à iniciativa nossa, mas devido àquilo que o Espírito gera em nós, a partir de nós recebermos aquilo que é dele. Então aqui a fé, ela se torna uma resposta à minha ação e postura de fé, entenda bem, isso aqui é crucial. A minha atitude e ação de fé não é iniciada por mim mesmo. A minha atitude e ação de fé, ela é uma resposta por conta da fé que Deus me deu, ou ainda por conta da posição que Deus me colocou. Porque eu e você jamais teríamos iniciativa de fé. A nossa resposta é por conta do Espírito de Deus que habita dentro de nós. A iniciativa é dele. Ele gera algo dentro de nós para que eu e você venhamos a responder a ele. Então ele desenvolve em nós. Então agora, quando o justo vive por sua fé, vive na fé como estilo de vida, não é porque é uma iniciativa minha, não, eu hoje decido viver pela fé, não, se eu e você fôssemos decidir, uma coisa que nós não ia fazer é viver pela fé,
nós ia viver pelo nosso mérito. Porque parece que viver pela fé, como eu falei na última semana, parece que viver pela fé, ele tem os dois extremos, né? Primeiro, o viver pela fé é quando não tem mais nenhum tipo de alternativa. Eu já tentei de tudo, então agora eu vou viver pela fé. Por exemplo, a pessoa vai no médico, ela tem algum tipo de problema, ela faz o exame, ela faz coisa, ela tenta tudo e não tem, ela não consegue nem saber o que é, quando sabe o que é, não tem tratamento, aí chega no final e diz, agora não tem o que fazer, agora é só Deus, é só pela fé. Então ela joga lá no extremo, como se isso fosse a última coisa, não, vem pela fé. Então quando uma pessoa vai servir a Deus, por exemplo, né, agora tu vai ter que viver pela fé, né, como se fosse a pior coisa que existe. Só que preste atenção em mim, o justo, quem é justo aqui? O justo só tem uma maneira de viver, pela fé, porque se ele não vive pela fé, logo ele não creu na justiça de Deus. A única maneira que nós vamos viver pela fé, não tem segunda opção, não tem uma alternativa, entendeu? Então Deus não nos dá uma alternativa, então você decide se você quer viver pela fé ou viver pelo mérito. Não, eu e você só temos uma alternativa, por conta da natureza que nós recebemos, por conta da posição que Deus nos colocou, a nossa posição é de fé, logo a nossa postura também vai ser de fé, logo as nossas ações, atitudes vai ser pela fé. E aí existe algo na cabeça dos crentes, que não é nós, é os outros que não vieram hoje, é que viver pela fé está ligado com coisas complexas. Não, você não precisa crer na justiça de Deus para você ser pai, para você ser mãe, você não precisa crer na justiça de Deus para ser um empresário, não, isso aí você consegue fazer, isso aí você tem que fazer. Irmãos, nós precisamos de entender que depois que você creu em Cristo, nós lemos o Coríntios, né? Aquele que se une com o Senhor se torna um só com Ele. Não tem como você fazer qualquer coisa e dizer assim para Deus, Deus, é o seguinte, o Senhor fica sentado aqui, que eu vou ali resolver aquele problema com meu marido, depois eu volto. Aí depois você vai lá e resolve e diz, tá bom Deus, agora vem de novo comigo. Aí você vai sair para o trabalho e diz assim, Deus, é o seguinte, fica sentado aqui em casa descansando, tá? Que eu vou lá trabalhar e depois eu volto. Não, tudo que você fizer, Ele está com você, mas agora a fé vai determinar, se você vai permitir que essa fé flua através de você, ou você vai anular essa fé, que já recebeu, que está em você, por conta que Ele liberou sobre a sua vida. E aí você vai ver que as suas atitudes, elas precisam ser uma resposta daquilo que você crê, irmãos. Então se você crê de uma maneira, a sua resposta, ela precisa ser alinhada com aquilo que você crê, concorda comigo? Porque se essa resposta não for alinhada com aquilo que você crê, nós podemos observar se realmente nós cremos, porque se nós cremos, essa fé, ela vai gerar uma postura, vai gerar uma atitude. Então precisa ser coerente aqui. Enfim, isso aqui eu vou falar mais à frente. Então existe uma postura de fé, existe uma ação, preste bem atenção aqui. A fé é posição, amém? Mas a fé é postura. Sempre a fé vai levar você a algum tipo de movimento, sempre a fé vai levar você a algum tipo de atitude. Se não tiver movimento, se não tiver atitude, não é fé. Eu creio, mas não moveu nada, eu já vou mostrar para você o que é esse movimento, e não moveu nada, não é fé. Porque a fé sempre vai levar para um movimento, a fé sempre vai levar para uma atitude, a fé sempre vai levar para uma ação. Não, mas eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. Ok, dia 6 é o batismo, precisa testemunhar publicamente. Esse é um movimento, é uma resposta, consegue entender? É uma resposta. Não, eu amo a minha esposa, então casa com ela. Porque se eu disser que eu amo e não casar, eu não amo de verdade. Ah, pastor, é isso aí, irmão. É desse jeito. Não, Deus, ou melhor, Jesus, Ele é o meu Senhor. Ok, então se Ele é o meu Senhor, o que eu tenho que fazer? Me submeter a Ele, concorda comigo? Se eu estou dizendo que Ele é o meu Senhor, tem que ter uma resposta, está entendendo?
A postura de fé não é só o falar, só eu dizer, não, eu creio. Não, tem que ter uma resposta, tem que ter um movimento, tem que ter uma ação, irmãos. Porque se não tiver ação, não é fé. Aí foi o que eu falei na última semana, convencimento mental. Aí é uma concordância mental, é um pensamento positivo. Não, a fé, guarde isso, a fé sempre vai levar você a um movimento. A fé sempre vai levar você a uma atitude. Só que essa atitude, aqui que nós vamos falar, a atitude ela é pela fé. Você não tem uma atitude para gerar fé. Não, você tem uma atitude porque tem fé. É uma resposta, entende? Tudo que nós fizemos é uma resposta. E agora, nessa outra parte, então aqui, eu dividi para você, fé como posição e como postura, amém? Agora eu vou fazer outra divisão. Divisão não é de Deus, mas para nós entender aqui fica melhor. Eu vou fazer 3 divisões agora, para que a gente entenda a questão de fé, e essa aqui vai ser poderosa. E eu vou usar Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3, vamos ler juntos? Nós vamos ver, na verdade Hebreus 11, o 12 também, mas o 11. Hebreus 11 é conhecido como a galeria, né? Os heróis da fé. Então, nos 3 primeiros versículos aqui, nós vamos ver o conceito de fé. Eu vou mostrar para você, o que é fé bíblica? O que é essa fé que o justo vai viver? Ok? Os conceitos básicos de uma fé bíblica. O restante do capítulo, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver atitudes, práticas de homens e mulheres na história que aplicaram o conceito de fé. Por isso que é poderoso. Hoje você vai ver o capítulo 11 de Hebreus, vai mudar dentro de você. Mas vamos ler Hebreus 11, 1. Acompanhe comigo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? O justo viverá por fé. Diga amém. Esse é o estilo de vida do cristão. Então, está ligado com a posição, está ligado com postura, ok? Então, esse é o nosso estilo de vida. Agora, quando nós avaliamos aqui esses 3 versículos, nessa divisão que eu quero fazer, que são 3 aspectos que estão na fé, para nós entendermos. E esses 3 aspectos são: o primeiro, crer; o segundo, estar convencido; e o terceiro, atitude. Esses 3 aspectos estão na fé. Então, o primeiro, nós vamos ver que fé é sobre crer. É o que nós vemos no primeiro versículo de Hebreus 11, diz o quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, quando nós vemos a palavra certeza e convicção, nós estamos falando de crer. Isso aqui é crer. Então, se não houver na fé, preste atenção, na fé, se não houver certeza e convicção, não é fé. Certeza e convicção. O que é crer? Crer é ter certeza e ter convicção. Estou com dúvida. Não tem fé aqui. Porque fé é certeza e convicção. Não há espaço para outra coisa. Então a fé, né, nós vemos, ora, a fé é a certeza. A fé é a convicção. Isso aqui é fé. Isso aqui é crer. Então eu creio quando há certeza e convicção. Só que olha só que interessante. Aqui, você vai entender quando eu falei para você que não é nós, é Deus que faz em nós. Como que eu e você vamos ter certeza e convicção de alguma coisa? Nós não temos capacidade de ter certeza e convicção. Por isso, é o Espírito Santo que produz certeza em nós. É o Espírito Santo que produz convicção em nós. Não tem, porque se eu me esforço para ter certeza e convicção, já não é fé, irmãos. Aí já é mérito meu,
já é algo que eu estou fazendo, aí eu vou me gloriar. Eu tenho certeza, em mim mesmo, não é o Espírito. Eu sei que isso aqui é um tanto complexo, mas o Espírito Santo vai trazer revelação, por isso que é um Espírito. Então, quantas vezes você se esforçou para ter fé em alguma coisa? Muitas vezes, né? Quando você se esforçou para ter certeza de alguma coisa, quando você se esforçou para ter convicção de alguma coisa, porque se há um esforço baseado em algo que eu consigo produzir, não é fé de Deus, não é fé bíblica, não é, porque quando é Deus que gera, irmãos, acontece sem ter explicação. Mas como é que você tem certeza? Não sei. Explica para alguém que não crê, porque você crê, como que você crê em Jesus? Como que você crê que é salvo? Explica para alguém que crê diferente de você, como que você é salvo. Tá, mas como assim tu é salvo? Como assim tu é filho? Tenta explicar. Não dá, por quê? Porque não tem explicação, porque é algo que o Espírito Santo nos dá, é uma convicção, é uma certeza que Deus produz dentro de nós. Só que essa fé então, ela é gerada dentro de nós pelo Espírito. Como que ela é gerada? Está lá em Romanos 10, abra aí, Romanos 10, 17. Esse Espírito que gera, não é por acaso, olha o que diz lá, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, o máximo que nós podemos fazer aqui, que na verdade não é nós, é o próprio Senhor que nos guia, é nós estarmos expostos às palavras de Cristo, porque quando eu ouço as palavras de Cristo, o que acontece? O Espírito Santo gera fé, o Espírito Santo gera certeza, o Espírito Santo gera convicção dentro do meu coração. E o que eu fiz para isso? Eu não fiz nada, eu só ouvi a mensagem do Evangelho, eu só ouvi a mensagem da justiça de Deus, eu só ouvi a pregação, eu só ouvi aquilo que Cristo falou, eu só ouvi a boa notícia, e esse é o fator determinante, irmãos. Por que talvez ainda você não tem convicção e certeza em algumas coisas? Porque você não está ouvindo a mensagem de Cristo em relação àquilo. Muitos anos atrás, eu já contei esse testemunho aqui, testemunho de um pastor amigo meu. Ele foi aconselhar um casal que estava separando, já estava separando e chamaram o pastor. E aí, eles eram casados há 25 anos, e eles eram crentes. E aí o pastor, ele era um pastor muito bíblico, ele foi com a Bíblia dele, e ele, pastor raiz, com a Bíblia na mão, não usava esse negócio de celularzinho para ler versículo. Aí, esse pastor chegou lá, sentou na frente deles, e ele falou, ela falou e tal, e aí ele foi abrir uma palavra para ler. Aí o homem disse assim, não pastor, não, isso aí eu já sei, eu já conheço tudo, isso aí não adianta nada. Aí o pastor fez assim, ok, virou as costas e foi embora. Ele conhecia tudo da palavra então, ele conhecia toda a Bíblia, só que ele nunca ouviu de fato as palavras de Cristo, porque nunca gerou fé e convicção em relação ao casamento dele. Talvez outras áreas da vida dele tinha fé, mas para aquilo não, ele nunca permitiu ouvir de Cristo para aquilo. Então eu e você precisamos estar expostos de maneira plena, total, a ouvir a mensagem de Cristo, para que a nossa vida seja impactada, porque a nossa vida só vai ser impactada pela fé, e a fé ela vem pelo ouvir, irmãos. Marcos capítulo 5, lembra da menina, aquela 12 anos, enferma? A palavra diz que ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela levantou dizendo, eu creio que se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Mas antes ela ouviu falar. Então quando ela ouviu falar, quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar das boas novas, quando ela ouviu falar daquilo que Cristo fazia, o Espírito Santo gerou fé no coração dela, e ela levantou e disse, quando eu tocar nele, eu sei que eu serei curado.
Fazia 12 anos que ela era enferma. Ela gastou tudo que ela tinha, mas quando ela ouviu a mensagem das boas novas, ela foi curada. Então não pense que você está aqui exposto à palavra, não vai gerar nada em você, a não ser que você não queira. Não pense que quando você está lá no GC, ouvindo, compartilhando a palavra, não vai acontecer nada em você, a não ser que você não queira. Não pense que você estando em qualquer evento, qualquer momento, comunhão com os irmãos, agora, semana que vem, os casais, você está aqui, você não vai acontecer nada não, você está exposto, da mesma maneira, né, que nós nos expomos ao sol, e não tem o que fazer para ser bronzeado, é somente eu estar exposto ao sol, o sol que faz o trabalho por si mesmo, eu só preciso estar exposto. Não adianta eu chegar no sol cheio de casaco, né, ou estar cheio de casaco com a touca, mas não aconteceu nada. Não, você precisa permitir que o sol pegue em você, ok? A mesma coisa a palavra. Mas eu fui no culto. Não, não é vir no culto. Eu fui numa reunião do GC, eu fui e não aconteceu nada. Não, você precisa estar exposto, porque quando você está exposto, você ouve as palavras de vida eterna, e essas palavras de vida eterna é o próprio Espírito de Deus, essa fé de Deus é gerada no seu coração, e aí você vai ter convicção e certeza. O versículo 1 então de Hebreus diz o quê? Que a fé é a certeza e a convicção do quê? Das coisas que não se veem. Como que você vai crer em algo que não se vê? Naturalmente você precisa ver, precisa tocar e precisa sentir. Somente o Espírito Santo pode gerar uma convicção em você daquilo que você não vê, só Ele pode gerar uma certeza daquilo que você não vê, mas essa convicção diz para você, vai acontecer, eu não estou vendo, mas há uma certeza dentro de mim, há uma convicção dentro de mim, que vai acontecer. Hebreus 11, tem um exemplo de Abraão, não coloquei o versículo aqui, mas deixa eu achar aqui. Hebreus 11, tem números, né? Inúmeros testemunhos, mas eu acho que é o 9. Peraí, deixa eu achar o 11 aqui. O 8. Hebreus 11, 8, pode colocar aqui, ó. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, o que ele fez? Entre chamado e obedeceu, alguma coisa aconteceu aqui. Alguma coisa aconteceu. O obedeceu é uma resposta, mas algo aconteceu dentro dele. Quando ele foi chamado, ele ouviu. E ele obedeceu por quê? Porque ele ouviu o chamado. A obediência é uma resposta de fé. Todo aquele que vai obedecer sem fé, não consegue, não permanece. Mas ele ouviu, a palavra diz que Abraão, ele pela fé, isso que é maravilhoso, né? Pela fé, Abraão ouviu, pela fé ele obedeceu. Então quando Deus chamou Abraão, e você que conhece a história de Abraão, você sabe que Deus chamou ele. Lembra como é que Deus disse para ele? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para onde? Vai para tal lugar? Não, você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, se esse chamado aqui, com certeza Abraão tinha uma convicção, com certeza ele tinha essa certeza de ouvir a Deus. Eu vou ir, eu vou me levantar. Para onde? Eu não sei para onde, mas eu sei que Deus vai me guiar. Há uma certeza e uma convicção. Aí tu imagina agora Abraão querendo explicar para as pessoas. É a mesma coisa que Noé. Hebreus 11 fala de Noé também. Imagina Noé, eu sempre fico pensando, né? Eu penso no contexto da casa e da família. Eu fico imaginando como que Noé explicou para a esposa dele que tinha que fazer uma arca. Já pensou nisso? Não, né? Mas eu pensei. Como que ele vai dizer? Dizer, amor, é o seguinte, preciso falar contigo. Lembra do filme O Todo-Poderoso, aquele que o cara faz a arca? É legal aquele filme, né? É muito legal, eu gosto muito daquele filme. É tri. Já olhei umas 20 vezes. É muito bom.
Tu viu como é que fica a esposa dele quando ele constrói a arca? Imagina Noé falando para a esposa: amor, é o seguinte, Deus falou comigo. Ah, que bênção. O que ele falou para construir uma arca? Só que o seguinte, gente, não é só o fato de construir uma arca do tamanho que foi. Nunca tinha chovido. Nunca. Então o que eu creio que aconteceu? Noé teve uma certeza e uma convicção, amém? Senão ele nem ia falar com a mulher dele. Mas eu creio que o mesmo Deus que falou com Noé, falou com a esposa dele. Porque a palavra diz que Noé e a sua família entraram para dentro da arca. Só que, se Noé, bom, já fui lá para Noé, né? Tá bom. Deus está direcionando alguma coisa aqui. Imagina se Noé ficasse tentando convencer a esposa dele. Amor, Deus falou comigo. Ele falou comigo. Ele falou comigo. Ela disse: não, mas não tem como Deus falar contigo. Tá bom, ele pode ter falado contigo, mas não pode fazer uma arca. Você é da tua cabeça, tu é louco da cabeça. Eu imagino que Noé disse: Deus, fala com ela. Quantas vezes, isso pode estar relacionado ao casamento, relacionado a qualquer outra coisa, eu e você achávamos que eu e você que tínhamos que convencer as pessoas de alguma coisa. Não, é Deus quem faz. O que nós temos que fazer? Falar as palavras de Cristo. Porque quando nós falamos as palavras de Cristo, o Espírito gera fé, e a convicção e a certeza que você tem, a outra pessoa vai ter também. Então isso é fé. Então Abraão, ele não creu em algo que ele viu. Abraão não creu em algo que ele tocou, ele não creu em algo que ele tinha que fazer, mas Deus gerou fé dentro de Abraão para ele obedecer a Deus, largar tudo e seguir a voz de Deus. Então fé está ligado com crer, diga amém. Segundo ponto, fé está ligado em estar persuadido. O que é estar persuadido? É ser convencido pelo Espírito de Deus. Então o primeiro ponto é eu receber convicção e certeza dentro de mim. Só que essa convicção e certeza dentro de mim, ela tem que gerar algo de fato dentro de mim. Eu preciso ser convencido pelo Espírito. Eu preciso ser persuadido pelo Espírito. Lá em João 8 tem um texto que diz que é o Espírito quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Esse ser persuadido está ligado com a nossa mente ser transformada. Porque você pode receber o espírito de fé, mas a sua mente bloquear. Por que a minha mente pode bloquear? Porque eu vou tentando fazer uma espécie de fórmula. Lembra, né? Lá em Lucas tem dois exemplos paralelos, um na sequência do outro. Tem o exemplo de Zacarias e de Maria, lembra? O mesmo anjo apareceu para as duas pessoas, mas Zacarias recebeu a mesma palavra: a tua mulher vai ter um filho. O que ele disse? Não, mas não tem como. Não tem como. Maria, tu vai ter um filho. A mesma coisa, não tinha possibilidade, porque ela era virgem. O que ela disse? Senhor, faz como o Senhor quiser, faz a tua vontade. Então quando Maria ouviu o anjo, o que aconteceu com a mente dela? A mente dela concordou com aquilo que ela ouviu. Zacarias não, a mente de Zacarias não. Quando o Espírito falou com ele, quando o anjo falou com ele, ele travou na mente. Ele disse: não, mas como que isso vai acontecer? Não tem como acontecer. Então não tem como fé fluir através de você, não tem como você justo viver pela fé, se a sua mente bloquear o Espírito falando com você. A sua mente, ela é muito poderosa, sabia disso? A sua mente, ela pode limitar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, ou a sua mente pode cooperar com aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. No versículo 13 de Hebreus 11, nós vamos ver isso acontecendo aqui. O versículo 13 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então nesse versículo 3, está aqui, a palavra entendemos, ela quer dizer isso. Então entendemos quer dizer que nós fomos convencidos pelo Espírito. Então pela fé, nós fomos convencidos pelo Espírito que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aqui, nesse aspecto da fé, tem que gerar algo dentro de nós.
Eu e você precisamos ser transformados por essa palavra, por esse Espírito, porque se nós não formos transformados, eu e você não vamos concordar com Deus. Vou dar um exemplo aqui para você, muito prático. Quando você ora por algo, você deve orar se você estiver convicto disso. Você não deve orar no sentido de assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Não, não. Você não deve orar assim. Essa oração não é uma oração de fé. A oração de fé é quando você tem a certeza daquilo que Deus quer fazer. Aí você ora pela fé, você declara, Senhor, faça, porque assim é a tua palavra, faça, porque eu sei que essa é a tua vontade. Então não é eu orar, ninguém ora para gerar fé, ele ora porque tem fé, porque ele está plenamente convicto, ele está persuadido pelo Espírito, foi Deus que convenceu ele, a mente dele. Então a nossa mente é transformada, e ela passa a ser um cooperador daquilo que Deus quer fazer. Aí então nós entramos na perspectiva de concordância. Você permite que o Espírito faça através da sua vida, você permite que Ele faça através de você. Então no primeiro momento, como nós falamos, nós recebemos fé de Deus no nosso espírito, mas agora o Espírito atua na nossa alma, ou seja, na nossa mente. Ele transforma a nossa mente com o propósito de fluir através de nós. Lá no versículo 19 de Hebreus 11, olha só o que fala em relação a Abraão. Dá dois exemplos aqui, nós já vamos finalizar, partir para a última. Olha só, Hebreus 11, 19 diz o quê? Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Ou seja, Abraão estava convencido, Abraão estava persuadido pelo Espírito de Deus. Abraão teve a mente transformada, logo ele estava convencido que Deus era poderoso para ressuscitar. Então, irmãos, isso aqui, a fé, preste atenção em mim, a fé não está ligada com algo inconsciente. A fé não está ligada com um aspecto emocional, a fé está ligada com algo que o Espírito de Deus produz dentro de você, e quanto você mais ouve de Cristo, mais a sua mente vai transformar, vai ser transformada. Ah, pastor, aquele meu marido não tem o que fazer, não aguento mais, não dá, eu acho que Deus não pode fazer. Aí você começa a ouvir o Evangelho, você começa a ouvir as palavras de Cristo, você começa a ouvir os testemunhos do que Cristo fez, aí daqui a pouco você considera, eu considero que Deus é poderoso para ressuscitar o meu casamento, eu considero que Deus é poderoso para ressuscitar os meus negócios, eu considero, eu creio, o Espírito me convenceu que Deus vai fazer algo na minha vida, o Senhor persuadiu a minha mente, eu estou plenamente convicto, há uma certeza dentro de mim, que Deus vai fazer algo sobrenatural. Como? Não sei, mas há uma convicção do Espírito dentro de mim, e eu estou em concordância com Ele. Romanos 4, 21, enfim, esse aqui é fantástico, mais claro que isso, impossível. Fala sobre Abraão também, depois no final nós vamos ler o contexto todo, mas olha só o que diz Romanos 4, 21, diz que Abraão, fala de Abraão, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, a fé, ela é um espírito, e ela precisa fluir através de você. A sua mente, a nossa mente tem que ser transformada, porque senão ela bloqueia o espírito. Porque Deus não vai fazer nada daquilo que você não queira. Deus precisa que você concorde com Ele. Só que não pensa que isso é para nós controlarmos a Deus, não. Porque é o próprio Deus, não tem como você, pela sua força, concordar com Deus. Porque a sua mente só entra em concordância com Deus por conta de ouvir as palavras dEle mesmo. Está entendendo? É isso que Deus faz. Quando nós vamos aconselhar casais,
ou qualquer situação, mas vou usar a questão de casal, que fica muito fácil para nós entender, né? Quando a pessoa, ela chega decidida, que ela vai separar, que ela não quer mais, não tem o que fazer. Qual que é o conselho? Eu preciso aconselhar ela, para que ela creia que Deus pode restaurar. Porque se ela não crê que Deus pode restaurar, não adianta orar, porque ela não crê. Ah, mas Deus pode fazer, ok, Deus pode fazer, na sua soberania Ele pode fazer, mas Deus precisa que você creia. Deus precisa que você creia naquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Deus nos chamou para participar, então por isso que você tem que olhar com os olhos de fé, é por isso que você precisa de crer naquilo que Deus fala, não naquilo que você está vendo. Então quando o justo viverá pela fé, é um estilo de vida, o que Paulo está dizendo? O justo não vai viver daquilo que ele vê, porque se ele for viver daquilo que ele vê, o que vai acontecer? Nada vai acontecer, porque o que ele vê não gera fé, consegue entender? O que ele está vendo o oposto. Então eu não vou por aquilo que eu estou vendo, eu vou por aquilo que Deus está falando dentro de mim. Então eu sou influenciado pela palavra de Deus. Terceiro e último ponto, a fé está ligado com agir, ação, atitude. Primeiro, crer. Segundo, estar persuadido. E terceiro, ação, agir. Só que nós precisamos entender que essa é a sequência. Eu vou crer, certeza e convicção, ser persuadido pelo Espírito, para depois eu agir, para depois ter uma atitude, porque essa atitude, ela é um fruto. Essa ação, ela não vai ser para gerar fé, preste atenção nisso. A minha ação não é para gerar fé, a minha ação é uma resposta, a minha ação é um fruto de fé, é uma atitude de fé, é uma ação de fé. Hebreus 11:2, nós vamos ver isso. A fé nunca vai nos conduzir à passividade ou à inatividade, a fé sempre não vai nos levar a mover. Hebreus 11:2 diz o quê? Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E aí a pergunta é, como que vai obter um bom testemunho sem que haja atitude, sem que haja ação? Um bom testemunho é por conta das atitudes. Então, todos esses que você vai ler depois de Hebreus 11, você vai ver que eles fizeram alguma coisa. Geralmente o versículo começa, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Abraão obedeceu. Isso aqui é um verbo que indica o quê? Uma ação, sim ou não? Pela fé Abraão entregou. Isso é um verbo que indica uma ação. Então sempre pela fé ele vai terminar no quê? Numa ação, em uma atitude. Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. As obras que são citadas são obras de fé. As obras são ações que elas autenticam a minha fé, ok? Elas autenticam a minha fé. Por exemplo, quando você vai lá no tabelionato, você precisa fazer o que? Uma cópia, você leva lá para autenticar, ok? A pergunta é, aquele selo de autentificação, ele muda alguma coisa no documento, na escrita dele? Muda o documento? O que ele faz? Ele autentica a veracidade e o poder daquilo que já está escrito. É a mesma coisa as obras. As obras, elas autenticam a minha fé, elas mostram, precisa autenticar com as obras. Se eu creio, vai ter obras, a minha fé vai gerar obras. A minha fé, as minhas obras não é para gerar fé,
As minhas obras são resposta de fé, elas autenticam a minha fé. E aí que Tiago diz, então está dizendo que tem fé, me mostra as obras dela. Não, mas eu não tenho obras, eu só tenho fé. Aí Tiago diz, não, deixa eu te mostrar as minhas obras então, porque quando tu olhar para as minhas obras, você vai ver que tem fé envolvida nelas. Então fé é agir, fé é colocar o pé na água, como nós falamos, fé é mandar o mar abrir, ou seja, tem uma ação. Só que aí nós precisamos entender aqui, quando nós falamos de obra, a maioria de nós pensa em construção, né? Que nem o irmão, uma vez ele recebeu uma profecia e diz assim, ele foi no culto, acho que primeiro, segundo culto que ele foi, alguém profetizou para ele, Deus tem uma obra na tua vida, e ele disse assim, mas eu não sei trabalhar de pedreiro. Como que Deus tem uma obra na minha vida, eu não sei trabalhar de pedreiro. Preste atenção, eu sei que a palavra obras aqui, para você, ela remete a algo que você vai ter que fazer, no sentido de força física. Obra está ligado com um esforço muito grande. Não estou dizendo que isso não pode ser requerido, pode ser, mas a obra aqui, a primeira obra que acontece, relacionado à fé, não é você fazer algo nesse aspecto, mas é você falar, é você confessar, é você declarar. Por isso que a salvação é o quê? Aquele que crer com o coração e confessa com a boca, ele é salvo, porque a confissão, ela sela a fé. Pastor, eu creio, então confesse. Pastor, eu creio, então declare. Por isso que o desafio que muitos têm, pastor, é que eu não sou muito de orar. Pastor, é que eu não sou muito de falar. Ei, irmão, aqui Satanás está roubando a sua fé. Muita coisa não acontece porque você não fala. Pastor, então quer dizer que é só falar? Não, não é só falar, é o falar por conta de ter recebido algo já, porque sela, porque é muito fácil, né? Você falar depois que aconteceu, não é fácil? É o profeta de obra pronta. Eu até ia profetizar isso, mas eu não quis falar nada. Irmãos, é porque quando você fala, você também está se expondo, e esse é o medo de muita gente. Pastor, e se eu falar sobre o meu casamento e não acontecer? Se falar, se tiver essa perspectiva, é melhor que não fale. É melhor que não fale. O que aconteceu com Zacarias, lembra que eu falei para você? Quando o anjo falou para ele, e aí ele disse, mas como é que isso vai acontecer? Não tem como. O que o anjo fez? Calou ele, vai ficar mudo. Para quê? Para que ele não falasse, porque se ele falasse, ele poderia destruir tudo, porque ele não ia profetizar, ele não ia concordar, ele ia falar para destruir. O falar dele não é um falar de fé. Então eu e você precisamos entender que a obra primeira que é nos requerida é confessar, é declarar. Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos e por isso também nós falamos. Preste atenção, nós não falamos para crer, nós falamos porque já cremos, já estamos persuadidos, já estamos convictos, totalmente convencidos, plenamente convictos pelo Espírito Santo. Então eu falo pela fé, eu declaro pela fé, porque eu estou persuadido, o Senhor vai fazer. Eu profetizo sobre o meu casamento, eu profetizo sobre a minha vida, eu profetizo sobre o meu trabalho, sobre os meus negócios, eu profetizo sobre os meus filhos, eu profetizo sobre a enfermidade, eu profetizo sobre o GC, sobre a igreja, sobre a cidade, eu profetizo, eu declaro. Para crer não, porque eu creio, eu estou plenamente convicto, então eu declaro, eu profetizo, e essa é a nossa obra, é falar, irmãos. Então você tem que se levantar, você tem que levantar-se em fé lá na sua casa, e declarar, porque Satanás quer oprimir você,
que você não fale nada. Porque quando você fica abatido, o que é a primeira coisa que você para de fazer? Falar. Você para de falar. E quando você para de falar, ou ainda vou trazer aqui a oração, quando você para de orar, Deus para de fazer. Quando você ora, Deus trabalha. Quando você para de orar, porque daí você para de orar, não é simplesmente para não fazer nada, o que você faz daí? Você tenta fazer na força do seu braço. Quando você começa a fazer na força do seu braço, o que Deus faz? Ele para. Por quê? Deus não vai misturar. Porque se der certo, a glória é de quem? Minha. Eu fiz. Mas quando eu oro, e eu não faço outro tipo de obra, a minha primeira obra é confessar. A primeira obra é orar. Pastor, então eu vou ficar orando até quando? Você vai ficar orando até Deus falar o que você tem que fazer. Vai acontecer às vezes de você orar e Deus dizer assim, tá bom, chega de orar, levanta e vai fazer tal coisa. Você vai fazer, aí você obedece, está entendendo? Não, pastor, eu vou ficar orando até acontecer. Não, até Deus falar para você o que tem que fazer. Mas você declara, você profetiza, você fala, você crê, você fala porque você crê, irmãos. Romanos 4,18. Aleluia. Que poderoso, irmãos. Aleluia, aleluia. Romanos 4,18 ao 21. Nós vamos ver tudo isso acontecendo junto aqui. E aqui você vai ver o estilo de vida do crente. Diz assim: Abraão. Quando está falando aqui de Abraão, você lembra que Abraão recebeu a promessa do filho, lembra? Abraão avançado em dias e Sara estéril. Só que diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, o que ele fez? Creu. Primeiro ponto da fé. Abraão, ele creu. Creu para vir a ser pai de muitas nações. Mas aqui está explicando por que ele creu. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Então Abraão creu naquilo que Deus falou. Ele creu contra a esperança. Ou seja, olhando para si, olhando para Sara, a esperança não é muito interessante aqui. Mas ele creu naquilo que Deus falou. Essa é a dinâmica da fé. Ele creu. E sem enfraquecer na fé, ele levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Ele não duvidou, irmãos. Não duvidou. Na fé não há dúvida. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Olha só. Mas pela fé se fortaleceu fazendo o quê? Dando glória a Deus. O que ele fez? Ele falou. Ele falou, eu creio, então eu falo, eu dou glória a Deus. Senhor, glória ao teu nome. Eu já vejo o menino nascendo, eu já vejo o menino no meu colo, eu já vejo essa criança chorando às madrugadas, eu já vejo essa criança correndo. Ele deu glória a Deus, ele deu glória a Deus, ele creu, mas ele deu glória a Deus. Mas por que ele deu glória a Deus? Porque ele estava plenamente convicto. Ele estava convicto que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Então ele creu, ele estava convencido, e por estar convencido, ele falou, ele declarou, ele profetizou, irmãos. É isso que Deus está falando para mim e para você. É essa fé que o justo vai viver. O justo vive pela fé. O justo pela sua fé viverá. Então não é por aquilo que eu estou vendo, não é por aquilo que eu estou sentindo, mas é por aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, é pelas palavras que Ele liberou sobre a minha vida. Eu creio, Ele gera convicção, Ele gera certeza. E a partir disso, o que eu faço? Eu começo a declarar, eu começo a profetizar, eu declaro, eu profetizo, eu libero esse Espírito através de mim, eu criei, por isso eu falei, e quando você fala, irmãos, algo sobrenatural acontece. Oh, irmãos, o Espírito trabalha quando você fala, quando você profetiza, e é isso que nós vamos fazer nessa hora, amém? Fique de pé no seu lugar, e eu sei que você já está com o seu coração aquecido, seu espírito ativado,
E é isso que você vai fazer agora. Você vai começar a profetizar agora. Você vai começar a declarar agora. Eu não sei qual as palavras que Deus colocou no seu coração. Eu não sei qual que é a promessa que Deus colocou no seu coração. Não sei qual a circunstância que você está vivendo, passando, não. Mas eu sei que Deus diz para mim e para você: o justo viverá pela fé. E se você crê, você vai falar. Se você crê, você vai declarar, pela fé, pela fé, pela fé. É o Espírito que vai fluir através de você. Então comece a profetizar no seu lugar aí, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Enquanto nós cantamos aqui a canção, profetize. Mas profetize de maneira ousada. Profetize como aquele que crê. Aleluia, isso, abra sua boca. Eu quero ouvir a sua voz. Declare, profetize, confesse. Aquele que crer e confessar.